Olha só, gente, esse é o meu portfólio de avaliação formativa, aquele que eu sempre falo, né? Criação minha, que eu criei para resolver uma série de problemas que eu tinha sobre os registros que eu fazia e as avaliações que eu fazia durante o ano. Então, esse aqui eu encadernei as folhas para dar um exemplo para vocês. E essa capa que eu plastifiquei, né, para ficar bonitinha. E a primeira folha aqui do portfólio, assim como várias outras, por exemplo, se eu tenho 20 alunos, vão ser 20 folhas dessa daqui, ó. Desse jeitinho, né? Ficha individual, tal. E aqui é onde eu coloquei um exemplo, né? Então, coloquei o aluno tal, o nome da atividade, ortografia, som e letra H, BNCC, onde fala sobre as questões desta atividade, qualquer mandato qualquer. Aqui é onde a gente cola foto, né? Cola aqui e aqui. Fotos que registram a criança, o fulano lá, desenvolvendo atividades. Então, eu coloquei 3 fotos aqui, mas é só para exemplificar. Aqui eu coloquei a tal atividade, colei, né? Sobre a letra H, que também é minha, né? E coloquei 2 animais que começam com a letra H, depois uma série de palavras que começam com a letra H. Só que a atividade, ela, embora pareça muito simples, ela não é tão simples assim. Então, a gente trabalha. Eu fiz um registro pequeno aqui que dá para exemplificar isso. Nessa atividade, o aluno demonstrou interesse, compreendeu que no início das palavras, a letra H não representa nenhum som. Por que que eu coloquei no início da palavra, a letra H não representa nenhum som? Por quê? O H, quando está junto com o L na palavra folha, por exemplo, ele ajuda para que o L faça o som de LI. Senão a gente fala, se fosse, por exemplo, gente, se fosse a palavra, vou escrever aqui, fola, nem existe, né? E folha, então a gente fala de F, fola, folha. Então, esse H aqui junto com o L causa um pequeno som de I junto com o L, certo? Então, isso tem que ser expressado para a criança, embora não precise intensificar aqui nessa atividade com eles, mas eles precisam ter consciência disso, porque quando a gente fala para eles assim, ó, vou mostrar para vocês aqui. Hiena, né? Começa com H, hiena. E, na verdade, o primeiro som da palavra hiena é o I. I-E-na. Mas esse H não tem som nenhum. Ele só fica aqui por questões ortográficas mesmo, né? Alguns são oriundos de outras línguas, né? Então, enfim. Mas, assim, o que é passado para a criança, no geral, é que o H não tem som. Só que eu sou muito criteriosa nessa parte de falar algo taxativo que é o que não é, né? Igual o hipopótamo, hospital e tal. Hidrante, uva, milete, helicóptero. Aí aqui não tem, né? Tipo, eu coloquei alguns aqui que não tem. Então, a gente não pode ser taxativo, por quê? Por essa questão aqui, folha. Se ele não tivesse som nenhum, eu estaria lendo folha. Concordam comigo? Então, essa questão de som, quando a gente vai trabalhar consciência fonética, que é sobre, aliás, consciência fonêmica, que é sobre os fonemas de cada letra, os sons de cada letra, é importante a gente dar essa ênfase, tá? É igual o ninho, né? Vou escrever aqui. Ninho. Se eu colocar ni sem o H, eu vou ler o quê? Nino. E aqui, então, junto com o N, eu fiz o som de ni, dobrei a minha língua lá no céu da boca, na garganta, nho. Em meio a esse N e a esse O, eu sou um som muito pequeno de I.
ninho. Se não, fica nino. Ninho, né? Por exemplo, ninho. E o que a gente fala? Ninho. Um som muito pequeno da letra I, certo? Por isso, essa atividade aqui tem que ser registrada. Isso é um exemplo que eu tô dando para vocês do que o portfólio pode registrar, certo? Então, você colocou data, você colocou alinhamento, você colocou o tipo da atividade, o que você trabalhou com essa atividade aqui, porque, tipo, olhando aqui é uma atividade muito simples, mas o contexto que você trabalhou é muito além disso, né? Por exemplo, tem palavras aqui que não tem H, então a criança vai ter que identificar quais que tem, quais que não tem. E quando eu for falar que o H não representa nenhum som, é no começo das palavras, porque no meio das palavras vai acontecer de ter uma ajuda. E eu sempre falo para as crianças assim, que é uma ajuda que o H dá para o N para formar esse som por exemplo, que dá do ninho, do N conseguir fazer com que a língua toque o céu da boca, toque a garganta, vai lá atrás, ninho, para depois terminar no som de O, né? Porque se a gente tirar o H, fica o quê? Nino, o que não é essa palavra que a gente quer escrever, certo? Então, é sobre isso que eu digo aqui, o registro estruturado e detalhado da atividade que eu tô dando aqui, as fotos que comprovam, né, aquele momento. Aqui eu coloquei uma assim, mas é bom que aproxime mesmo, coloca a criança fazendo a atividade, né? Pelo menos 3 fotos é legal. E se vocês quiserem anexar mais fotos, é só grampear a folha e tal. Então, aqui eu fiz várias folhas no arquivo que eu tenho, né, pra trabalhar com os alunos. E depois tem a ficha de anotações da turma. Ficha individual, aqui da turma. Aí eu fiz como se eu tivesse dado uma atividade para a turma toda, então as fotos é com a turma, certo? Aqui eu já fiz um exemplo de educação infantil, certo? Olha lá, EI02, tal. Atividade de coordenação motora, com bambolê e bolinhas. E o sentido delas são percursos de atividades físicas. A turma interagiu bastante, realizamos percursos em que uns ajudavam os outros, promovemos a interação, socialização, além de estimular habilidades motora, fina e grossa. E dava para escrever muito mais coisa, fulano se comportou de tal maneira, e tudo que quiser registrar sobre essa atividade de coordenação motora aqui, é bom que trabalhe. Por quê? Umas 5 atividades dessas que você trabalhou com coordenação motora, e uma outra que já houve uma evolução na lateralidade, ou que já houve uma evolução no recorte com a tesoura. Por quê? Porque você trabalhou as questões motoras fina e grossa em várias atividades diferentes. Aí você vai, coloca de novo aqui de uma forma exemplificada, dá as fotos, né? Coloca tudo certinho e tá aí o registro das suas atividades. Agora, essa outra parte aqui chama anexo de atividades avaliativas. Eu coloquei comparações aqui em cima, porque geralmente eu comparo uma com a outra, mas aqui, nesse caso aqui, eu não fiz comparação, não. Eu coloquei aqui uma atividade de ortografia, não coloquei a data aqui, mas do lado de cá tá mais bonitinho, vamos ver. Coloquei sobre ortografia MN, né, o alinhamento, a data, aqui eu fiz a mesma coisa, alinhamento e tal, só que aqui é de 6G. Aí, vejam bem, atividade da letra M e N, e assim, de olhar, parece uma atividade muito simples, mas ela tem toda uma questão de oralidade aqui, não só física e material aqui com a folha e tal, ela tem um propósito que vai além, né? Aqui perguntei qual era a letra a ser usada e o som que ela representa. Comparamos o som da letra M e N no início e ao meio das palavras. Então, veja bem, né? Além dessa atividade aqui, a gente fez outros exemplos, conversou sobre as palavrinhas que estavam aqui, fez comparações com outras, né? E, além das letras, a gente falou muito sobre o som. No início e no meio das palavras, né? Que eu quis dizer aqui. Entre vogais, esqueci do N aqui, o L tá muito pequenininho. Entre vogais mais consoantes. Eu
Encurtei a palavra aqui porque eu tava com pressa. Entre vogais e mais consoantes. Por exemplo, tempo, vogal, consoante. Qual que é o som, né? Ele é nasal, ó. Tempo. Então, T. E o E, T. Eu não falo tepo, né? Eu não falo tepo. Eu falo tem. Aí, esse som que vai lá no nariz, enquanto a gente fala, lá dentro do nariz, é o som que o M representa. E sempre antes do P e do B, a gente vai usar M e não a letra N, que também faz o mesmo som, mas já trabalhando a questão da ortografia antes de P e B. A palavra janta, mesma coisa, entre uma vogal, entre uma consoante, aqui um som nasal, senão ficaria jata, né, o que não é a palavra certa, né, aqui a gente risca e tal, porque o N dá um som nasal, que trabalha lá no fundinho do nariz, lá atrás, janta, para poder dar o som especial aqui da palavra, senão ela vai ficar errada. Né? Então, olhando aqui, parece uma atividade muito simples, é isso e tal, mas não é bem assim. A gente trabalha toda a questão de fonêmica e fonológica aqui. Mesma coisa eu fiz com a atividade G e C. Na primeira atividade, som das letras, C e G, né? Eu trabalhei sobre esses sons, fiz algumas comparações. Leitura e sentido das palavras com tais consoantes usadas, porque se a gente trocar vai ficar diferente, né? Vai formar outro sentido, vai dar outro significado para a palavra. Segunda atividade, 2 listas iguais para usar com sons diferentes. Já trabalhando a questão dos sentidos também. Veja que aqui, ata e aqui ata também. Só que aqui para colocar G e aqui para colocar C. Aqui embaixo, muito interessante, tem o ia no final e aqui também. Só que a gente coloca letra C, vai falar cuia. E da letra G, como o G e o U junto formam o som de G, G, aí aqui é guia, né? Então, não tem muita semelhança com essa daqui, como as outras, igual cata e gata, né? É diferente. Então, eu expliquei essa atividade aqui, expliquei essa primeira, né? Olha lá, vagas e vacas. Procura-se porteiro. Para porteiro noturno, temos 2, aí eu coloco aqui vagas ou vacas. Então, a criança vai entender que foge totalmente do sentido da palavra se a gente usar a letra errada, né? Então, é isso. No final aqui, eu também falo, eu dei 2 exemplos para quem dá aula de educação infantil. Aqui. E para ensino fundamental, né? Para fazer ficha de progressão individual. Aí tem que imprimir a quantidade certa para cada aluno. Tipo aqui, que vê. Aqui é da educação infantil, né? Ficha de progressão individual da educação infantil. O eu, o outro, o nós. Como que o aluno coloca uma data que foi tirada as fotos, como que o aluno progrediu naquele... Assim, por exemplo, o aluno no primeiro bimestre, ele desrespeitava os colegas, empurrando, fazendo atitudes de agressão e tal. Depois foi trabalhado com ele e tal, e ele progrediu com essas, com algumas atividades que foi dada, e num determinado momento do ano, eu vou registrar aqui porque houve uma progressão nesse sentido aqui, porque a gente trabalhou atividades que fossem alinhadas lá e que deu muito certo, né? Mesma coisa para gestos, corpo e movimento, coloquei todos os 5 campos de experiência aqui, né? Depois, para o ensino fundamental, aí no caso é para quem dá aula de 1º ao 5º ano. Coloquei língua portuguesa para colocar a progressão do aluno. Isso daqui vai ajudar vocês a fazerem o relatório individual do aluno lá no final do ano. Porque você anota aqui, depois você vem a nota de novo, depois você vem a nota de novo, você vem a nota de novo, sempre registrando datas. Ou você faz uma folha para cada registro, né? Coloca a data aqui.
e depois pega esses dados e faz um relatório no final. Isso se for necessário o relatório, né? Agora, se não for, tipo assim, aluno que tem muita dificuldade, isso daqui é bom para acompanhamento, de aluno que tem muita dificuldade na aprendizagem. Então, a gente vai fazer um trabalho, um acompanhamento, e aí pode ser passado para a família, para profissionais da área da saúde que estiver acompanhando, né? E aqui eu coloquei de cada componente curricular, certo? E o finalzinho dele aqui, que é uma sobrecapa que eu coloquei, plastifiquei, ficou muito bom o meu portfólio de avaliação formativa. No final das contas, gente, ele vai crescer, porque aí você vai colando as atividades, né? E fotos, então ele vai ficar bem grossão. E ainda mais se você for fazer o registro de cada aluno e tal. Esse portfólio de avaliação, gente, para quem dá aula em escola particular, é uma chave de ouro, vou dizer assim, porque eu já consegui vagas em colégio particular, em cidade vizinha aqui, por causa desse portfólio que eu tinha criado, né? Elas não viram, o pessoal não viu nada igual. É um colégio, inclusive, que só entra por recomendação de outras pessoas, né? E eu fui chamada lá para mostrar o meu material e tal. Então, acharam isso aqui uma riqueza muito grande. E assim, por isso daqui, já viram que o meu trabalho é super organizado, é super detalhado, que eu levo muito a sério o trabalho que eu faço e que daria muito certo eu estar ali com a equipe dele. Só que devido ser um trabalho fora da minha cidade, eu não quis ir com ele, certo? Fiquei aqui na minha cidade na época mesmo. Mas eu vejo muita gente procurando vagas de emprego. Então, gente, monta um trabalho legal, faz alguma coisa, porque vocês não sabem o dia de amanhã, vocês não sabem a hora que vai precisar de tudo isso, né? Eu falo dos meus recursos visuais, que é a caixa de musical, a maleta alfabetizadora, os dedoches, as maletinhas de histórias. Tudo isso, gente, monta um acervo de materiais, de um repertório de recursos que você tem e que podem falar muito de você como professora, professor, quando você for concorrer a alguma vaga de emprego aí. Até para abrir um espaço de aulas de reforço, de acompanhamento psicopedagógico, alguma coisa assim. No material que você faz, que você desenvolve, mostra muito de você, né? Então, vai aqui a minha sugestão. Para quem tiver interesse, é só entrar em contato com a gente que a gente passa o link desse material aqui para vocês, tá bom? Um abraço, tchau, tchau!